Olá pessoal, olá, sejam bem-vindos a mais esse momento de estudo bíblico. Bem-vindos aqui ao canal da Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar e nesse vídeo aqui vamos falar mais um pouco sobre a importante e instigante história de Daniel. Eu digo mais um pouco porque a gente já gravou 2 vídeos, Daniel parte 1 e Daniel parte 2, estão aí no nosso canal e hoje então a terceira parte. O estudo de hoje foca o capítulo 7 ao capítulo 12, até o final do livro de Daniel, lá do Antigo Testamento. Visões incríveis, profecias que se cumpriram assim de maneira muito clara e obviamente a certeza de que outras se cumprirão no tempo de Deus. Vamos dar uma olhada com calma nas imagens, mas infelizmente assim não poderemos ler com tantas minúcias cada parte. Então fica aqui o convite para você estudar no seu devocional esses capítulos de Daniel e entrar em contato conosco se assim precisarem, para clarear um pouco mais naquilo que for necessário. Não são textos tão fáceis. Aliás, só para vocês terem ideia, algumas imagens, visões do capítulo 7, do capítulo 8, marcaram interpretações erradas, muito erradas. Por exemplo, assim, só para ilustrar, na história da origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é bastante conhecida aqui no Brasil, está, por exemplo, uma interpretação errada de um líder que calculou a pretensa volta de Jesus, ou advento de Jesus, marcou a data, e, apesar de no Novo Testamento estar escrito que isso não deve ser feito, e esses erros, enfim, essas ações marcaram aí a história da origem da Igreja Adventista. E também nos chama a atenção para termos mais e mais cuidado com uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe então a dar uma olhada, uma focada nesse personagem chamado Daniel, nessa série que aborda personagens da Bíblia, mas também os textos propriamente ditos aqui, que é o nosso objetivo de hoje, tá bem? Vamos lá então? Olha só, o capítulo 7, ele marca imagens de 4 animais que prefiguram 4 reinos que se sucederiam a partir ali da visão de Daniel. Logo eu vou falar sobre eles, tá bem? E aí atacar, digamos assim, um pouco mais o capítulo 7. Mas só antes disso, olhando para o personagem Daniel, que desde o capítulo 1 mostrou a sua fidelidade a Deus, mesmo diante de tensões, que no capítulo 6 preferiu continuar fiel em oração a Deus, mesmo que a sua vida fosse totalmente colocada em risco, sendo jogada numa cova dos leões. Nessa sequência, nessa parte final do livro, também mostra a sua consagração a Deus. O capítulo 9, por exemplo, mostra ele orando em favor do povo diante das visões que Deus lhe deu. E aí, por exemplo, a gente tem algumas partes que mostram esse relacionamento íntimo dele com Deus e a graça de Deus para com ele. Por exemplo, assim, no capítulo 9, nós temos ele orando pelo povo, uma oração longa, específica, e olha só, interessante como diz a partir do versículo 20, diz assim: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, né, o anjo de Deus, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, olha só a palavra do anjo, que testemunha a graça de Deus para com Daniel. Prestem atenção, olha só. Diz assim: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem
e entenda a visão. E aí então começa a elucidar, explicar para Daniel coisas que ele não entendia das visões de Deus. Antes de falar das visões, repito aqui, eu estou aqui só marcando, assim, destacando esse pedido e essa resposta. O pedido de Daniel em súplica e um Deus que ouve a oração e que responde à oração, em que envia o anjo do Senhor, que envia um anjo, Gabriel, para ajudar, para servir. Aliás, o anjo Gabriel para ajudar e servir aqui o Daniel. Que interessante isso. Que encorajador para a gente também, né? O anjo Gabriel diz assim, olha, você começou a orar e Deus me mandou. Eu recebi uma ordem para vir. Que legal, né? Que instigante. Que também assim a gente possa observar a vida desse personagem e trazer isso para nós como certeza de que Deus ouve nossas orações, responde nossas súplicas. E se a gente der mais uma olhadinha, por exemplo, o capítulo 10, versículo 11, também o 19, né? O versículo 11 diz assim, eis que a mão de alguém tocou em mim, me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele estava muito fraco, Daniel, e alguém veio fortalecê-lo. Essa voz me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque foi enviado para falar com você. Quer dizer, o testemunho do anjo é muito amado, Daniel, por Deus. Ele cuida de ti, ele gosta de ti, ele te ama. E assim também um pouquinho adiante, no verso 19, temos assim, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. E assim nós temos esses relatos, né, de elucidação, de paz, de resposta de Deus na vida de Daniel. Isso aconteceu em toda a sua história. Ele como homem muito importante que foi no reino da Babilônia, no reino dos Medos e dos Persas. E agora então eu passo aqui a falar um pouquinho das visões para vocês, tá? Então, se de alguma forma você fizer um estudo sobre essa época do século 6 antes de Cristo, do século 5, 4, até o nascimento de Jesus, a gente percebe assim aquilo que sempre ocorreu na humanidade, né? Impérios que se erguem, que dominam e que daqui a pouco caem, e outro império se ergue, domina, daqui a pouco cai, né? Impérios passageiros, mas que também fizeram história na humanidade. Assim, dentro da história de Daniel, está primeiro o Império Babilônico, que invadiu e tomou Jerusalém e fez com que muitos fossem levados em cativeiro para a Babilônia. E aqui entre eles está o jovem Daniel, que cresceu e viveu por lá. Tá? Depois do Império Babilônico veio o Império Medo e Persa, dos Medos e Persas, né, que é marcado também, e que Daniel continuou. O Império Babilônico prevaleceu, aliás, foi vencido, mas Daniel continuou sendo usado, inclusive por Deus, mas também por esses personagens. E a gente tem assim na sequência, sempre ali, por exemplo, o Império Persa, né, Sírio, e aí depois nós temos por fim os gregos, né, que fazem assim um movimento poderoso. Tem todo o Império Helenista, tem Alexandre o Grande, que a cultura helenística, a cultura grega é repassada, a língua grega passa a tomar conta, né? Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? O tempo de Jesus lá era muito ainda helenístico, mas o Império Grego em si foi vencido pelo Império Romano. E o Império Romano é quem, né? Por exemplo, Pôncio Pilatos está lá na época de Jesus, né? E é interessante toda essa história, o entendimento de toda essa história, para entender também o Novo Testamento, o contexto que vivia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o capítulo 7, 8
falam de imagens presentes na época de Daniel e futuras que a gente já viu se cumprir, por exemplo. Então vamos lá, tá? O capítulo 7, por exemplo. O capítulo 7 mostra a imagem diante de Daniel de 4 animais muito diferentes. Primeiro ele enxerga um leão com asas. Ele diz que as asas eram arrancadas, que esse leão torna-se bípede e com a mente humana, né? Depois nós temos ali a imagem de um urso, comedor de muita carne, devorador, né? Depois nós temos a imagem de um leopardo, também alado, com 4 asas, 4 cabeças, né? Que representava ali o seu domínio. E por último, um animal bem diferente de todos os outros. O Daniel disse, olha, é um animal meio estranho que eu nunca vi, né? E aí ele fala que tinha bronze, que tinha ferro, barro, enfim, um animal completamente diferente. Também fala de 10 chifres, né? Que é uma imagem também de autoridade, de poder, que sempre está dentro dessa linguagem simbólica, assim. Importante dizer, se você for ler o capítulo 7, que ele está muito em paralelo com o capítulo 2, por exemplo. Como assim? O que tem o 7, capítulo 7, lá longe, a ver com o 2? É que no 2, o próprio Nabucodonosor já tinha uma imagem, né? A imagem de uma estátua que tem ali a cabeça de ouro, depois bronze, depois ferro, depois lá nos pés barro também, que indica ali 4 reinos, que era, e depois apontava para um outro reino diferente, que seria um reino eterno. Já era uma imagem do Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que viria. E assim também, de certa forma, aqui também prefigura isso, sabe? Aqui no capítulo 7. E aí, olha, se você ler, por exemplo, depois a explicação desses 4 reinos, né, aponta para esse quarto como uma espécie de anticristo e, por fim, fala então sobre esse trono que vem do céu. Olha, eu vou ler aqui, ó, o capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Uma referência a Jesus. Vocês lembram que Jesus se identificava assim, o Filho do Homem? Fazia-o em cumprimento às Escrituras aqui. Ele se dirigiu ao ancião de dias. É uma expressão para Deus. Deus é o ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Isso é bem colocado no Novo Testamento. Para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então ele aponta para vários tipos de reinos que simbolizam, né, diferentes figuras. Por exemplo, lá no capítulo 2, o Daniel interpreta o sonho e diz, essa parte de ouro, essa parte do reino é tu, Nabucodonosor. Depois vai vir um outro, com menos poder, com mais poder, né? Mas todos passageiros, todos passam. Mas um dia virá um reinado eterno, um reino diferente. Era apontando para o Messias, o Rei dos Reis. Bem interessante assim, sabe? Assim, o Daniel, quando tinha essas imagens, ele ficava alarmado, perturbado e em oração. E Deus concedia também para ele, então, a interpretação, sabe, desses sonhos, assim. É bem legal mesmo, bem interessante como é colocado. O quarto animal, eu falei ali de 4 animais, o quarto animal que era meio diferente, né? 10 chifres, aí o último chifre quebrava e surgiam 3, e aí diz ali, né, que eram 3 reinos que surgiriam daquele, e a partir disso uma ação contra a igreja cristã, né, de uma ação estatal contra a igreja, que aconteceu muitas vezes, né? E, enfim, o surgimento do domínio dos santos, que também é uma imagem da igreja cristã.
Muitos intérpretes aqui lembram então da Babilônia, dos medos e dos persas, da Grécia, depois do Império Romano, né? Teve um rei, sobretudo o Antíoco IV, né? que um abominável da desolação, que depois tem até a palavra profética depois apontando para ele, né? Que interrompeu os sacrifícios, enfim, são imagens assim que nós percebemos, assim, algumas até com clareza e outras com dificuldade aí no livro de Daniel. Fica, sobretudo, aqui o incentivo, né, para que vocês aí estudem mais e mais sobre esses textos, sobre essa circunstância. O capítulo 8, de novo, tem duas imagens diferentes. O capítulo 8, ele traz assim a imagem, inicialmente, de um carneiro, fala ali, né, um carneiro com 2 chifres, com muito poder, que dominava, que ninguém podia resistir a ele, né, que era algo realmente assim poderoso, forte, mas que depois surgia um bode com um chifre diferente entre os olhos, grande, que vinha com força e que destruiu o carneiro e que ninguém podia controlar isso. Aí assim, a gente pode de repente ficar meio assim apavorado com essas imagens, mas por exemplo, essa imagem do capítulo 8 é explicada por Deus para Daniel. E é muito curioso, interessante, pessoal, que fala, por exemplo, assim, claramente ali desse bode, né, que vem ali, ele aponta para o rei da Pérsia, né? Diz assim, o versículo 20, o carneiro, né, versículo 20 diz, aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Tá? Então, assim, tá a explicação ali. A imagem, o que é isso, esse carneiro, né? O carneiro poderoso com 2 chifres é o reino dos medos e dos persas, que a gente encontra aí nos livros de história, enfim, né? O bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando os 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então, assim, gente, quando fala aqui, né, do bode, esse rei da Grécia, cara, as coisas ficam claras na história posterior a Daniel. Então, esse texto se cumpre claramente, meticulosamente, com impérios que caem e se erguem. Assim como a Bíblia profetizou, quando vinha um império, né, Jeremias, por exemplo, né, ele fala assim, ele anuncia, olha, se o povo não se arrepender, se continuar vivendo nessa imoralidade, distante da palavra, vai vir um reino assim, que trará duros ensinamentos, né, através do sofrimento para o povo. Isso acontecia, como aconteceu com os assírios ou com a Babilônia. Então são palavras aí que aqui no livro de Daniel se colocam assim de maneira muito clara, né? muito evidente. Bom, gente, nesses textos aqui mencionados, eu aí passei o capítulo 7, né? Dei uma olhada agora no capítulo 8, né? Em alguns momentos ele cita um período de tempo, né? Um período de tempo que aconteceria. E aí são imagens, de fato, assim, números simbólicos que nós temos que analisar, que nós temos que olhar com bastante calma. Com relação, por exemplo, a esses tempos, no capítulo 8, a gente lê ali no versículo 14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado, né? Em outro momento fala em 70 semanas para determinada coisa. E foi bem aqui, assim, antes eu chamei a atenção, bem esse texto do capítulo 8, que teve líderes com grande ênfase no século XIX, falando sobre a volta de Jesus, que calcularam que Jesus voltaria em determinado dia.
e juntaram pessoas, especialmente em pregações nos Estados Unidos, preparando-se. Não, tal dia Jesus vai voltar, vamos nos preparar, enfim. E chegou aquele dia que ele calculou por esses números aqui e Jesus não chegou, né? Depois recalcularam, não, foi um cálculo errado e Jesus não chegou de novo. Óbvio, está escrito na Bíblia que ninguém sabe quanto ao dias e épocas, ninguém sabe, né? Ninguém deve especular isso, deve guardar em fé. Mas eles calcularam, né? Enfim. Depois ainda um terceiro líder dessa igreja, que depois tornou-se a igreja adventista, marca que isso aqui foi algo que aconteceu no céu, enfim. Mas assim, os textos mostram, na verdade, imagens, números simbólicos que apontam para épocas que algumas se cumpriram, outras vão se cumprir e apontam para a volta de Jesus. Quando ali fala em 70 semanas, por exemplo, lá no capítulo 9, a partir do versículo 20, que Daniel ficou perturbado por não entender, tem algumas elucidações ali, né? Literalmente a palavra fala lá 70 vezes, 70 o 7, né? Que a gente traduz por 70 semanas, mas até a gente lembra quando Jesus fala de perdoar 70 vezes 7, né? Que é um tempo grande, um tempo grandioso, no caso lá quer dizer perdoar sempre, mas aqui tem outros simbolismos por trás desses números, são imagens simbólicas, assim como os animais são simbólicos, falando de realidades que se cumpriram, como eu já falei, algumas explicitamente, claramente e incrivelmente pela época em que foram escritas e outras certamente se cumprirão. Vocês sabem assim que daí o capítulo 10, por exemplo, né, que Daniel tem uma outra visão, uma outra visão do que aconteceria com relação a impérios e reinos daquela época. É interessante assim que na oração que Daniel expõe e na resposta que Deus dá por meio de um anjo, nessa vez nós temos a imagem de Miguel, do anjo Miguel. É um dos únicos textos, capítulo 10, que mostra, olha, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, né? Que mostra assim uma luta espiritual por trás de acontecimentos seculares, né? Ali quando fala em príncipe da Pérsia, ali não está falando de um rei, mas de um anjo do mal que lutava contra o anjo Miguel. O anjo Miguel vinha ao encontro de Daniel e esse anjo da Pérsia resistiu, não deixou que as coisas acontecessem inicialmente, né? Lutero escreve isso, né? O que acontece ao redor de Daniel em suas orações também espiritualmente. Esse capítulo 10 é um dos únicos na Bíblia que mostra de maneira mais clara. Lá no livro de Jó, né, que tem ali os seres celestiais se reunidos, tem lá uma imagem também, né, uma janela do céu, mas aqui o capítulo 10 mostra isso também de uma maneira assim, bastante intensa. O capítulo 11 aponta para a maioria dos estudiosos lembram de uma situação que foi afunilando até a vinda de um rei, de um império que foi mais abominável que todos os outros. Se você estudar um pouquinho na história, ele se chama Antíoco IV, né? E ele literalmente, mais do que depois os romanos, ele literalmente tomou conta ali de Jerusalém e ele ofereceu animais em sacrifício, animais que eram considerados impuros por aquela cultura. Ele pegou o templo de Jerusalém e erigiu a adoração a Zeus, né? Ele proibiu os sacrifícios que o povo do Antigo Testamento fazia, os sacrifícios diários, enfim, né? Ele remonta aos ecos do abominável da desolação, né? A imagem do anticristo, um tipo de anticristo, do anticristo final, que prefigura também a volta de Jesus. E é interessante que esse afunilamento da história da humanidade é o afunilamento da primeira vinda de Jesus, né? Que está ali com os gregos, depois com os romanos
e a situação em que Jesus veio. Esta imagem também é colocada depois para a segunda e definitiva vinda de Jesus, para julgar vivos e mortos, e quando teremos o novo céu, a nova terra e a ressurreição plena. Então, de certa forma, essas profecias que valeram para aquela época, valem para a gente também, apontando agora para o advento final. E o capítulo 12, então, do livro de Daniel, traz essa imagem agora desse advento final que ainda aguardamos. Veja, eu vou pegar aqui a Bíblia na Nova Almeida atualizada e ler para vocês o capítulo 12. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei. Olha só o Daniel, né? Eu ouvi, mas não entendi. Assim como nós talvez podemos ler e não entender. Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, olha só, prestem bem atenção. Daniel 12, 9. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Veja assim o que está escrito aqui, ó. Eu ouvi, mas não entendi, disse Daniel, o homem que recebeu discernimento e inteligência. E então o que responde Jesus ali para ele? Diz assim: olha, Daniel, siga o teu caminho, continua vivendo a tua vida, confia em mim, vou cuidar de todas essas coisas. Não é hora de entender todas as coisas. Muitas coisas nós não entenderemos, algumas coisas estão fechadas para nós, mas sigamos o caminho, né? Pensem, pessoal, esse jeito de Daniel se colocar diante do Senhor é o mesmo que os discípulos se colocaram diante de Jesus. Jesus, quando é que vai acontecer isso? Tá? Atos, abre lá em Atos, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 6 ali, né? Quando é que vai acontecer essas coisas? Diz para nós. E aí Jesus diz para eles: olha, não vos compete saber tempos ou época, ou entender tudo agora. Mas vocês vão receber poder do Espírito Santo e continuar firmes. Lá em Apocalipse 2 vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós temos algumas imagens, alguns vislumbres, falando de aflições, de perseguições, mas diz assim: mas calmem, quem tem o domínio, o controle dos tempos, das épocas, é Deus. E Ele cuidará do seu povo. Ele cuidou de Daniel, Ele cuida de nós e Ele cuidará. Aquilo que Ele nos deu a revelar pelas Escrituras, guardemos isso. Por exemplo, que ninguém sabe o dia que vai ser. Muitas vezes Jesus falou isso: olha, estejam atentos, né? Ninguém sabe o dia nem a hora,
Por isso mesmo, sejam servos vigilantes, atentos. Quantas parábolas de Jesus apontam para isso? No entanto, continuem na sua vocação, na sua lida diária, na sua luta por justiça nesse mundo. E isso, o personagem que nós estudamos fez com maestria. Ele estudou todas as ciências possíveis, ele se preparou, ele serviu a sua sociedade, mesmo sendo às vezes sociedade pagã, né? Ele serviu, ele ajudou os reis, mesmo sendo reis às vezes pagãos, ele ajudou. Por quê? Para que houvesse paz externa. Porque era isso que Deus queria dele. E isso Deus também quer de nós. Sirvam, sejam sal e luz para esse mundo. Falem da minha justiça, cuidem dos pobres, cuidem para que a justiça se estabeleça e cumpram sua vocação. Sirvam ali onde é que vocês estão. Então, mesmo em meio a uma geração incrédula, mesmo por vezes entre pessoas que militam contra o reino de Deus, ali nós perseveramos. Nós testemunhamos. E Daniel, os seus amigos fizeram isso mesmo correndo risco de vida. Ele dizia, olha, se é para perder a vida, que percamos. Mas nós continuaremos fiéis, ajudando e servindo. E Deus cuidou deles. Deus abençoou eles. E Deus abençoou a sociedade em geral, fazendo cumprir os seus desígnios soberanos por meio também deles. Certo, gente? Está chegando aqui ao final do nosso tempo aqui que prevemos para esses diálogos. Fica aqui um incentivo para que você estude um pouco mais da vida de Daniel. Esse aqui, eu repito, é o terceiro vídeo, tem outros 2 sobre esse mesmo personagem. E assim a gente vai olhando, se fortalecendo e recebendo ânimo e força. Como Deus deu também para o Daniel, em momentos que ele estava desanimado, fraquejando, as palavras de Deus sempre o reanimou, o fortaleceu, para que ele continuasse cumprindo sua vocação, seu propósito, e assim também acontece conosco. Valeu, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Minha oração é que Deus nos habilite, nos preserve também para sermos testemunhas suas no dia a dia, na luta por justiça, no cuidado, na fidelidade, e também oro para que Deus, como iluminou Daniel, também ilumine a tua vida no dia a dia, no cuidado com a tua fé. Até a próxima. Deus os abençoe. Amém.